A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo.
tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado e por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Crucificaram
Jesus, e sem compaixão. Foram homens ilustres e religiosos, mas não tinham a revelação. Essa história ainda se repete no mundo chamado cristão. Critico e blasfemo a mensagem do dia por não terem revelação. Oh, que graça, inaudita graça! Oh, que graça, oh, que grande amor, que nos mostra a mensagem do dia, o seu mensageiro precursor. A fé para o rápido está nas mensagens. Assim falou o profeta, e firmados nessa revelação, a nossa vitória é certa. Oh, que graça, sublime graça, graça, graça te damos, Senhor. Nos mostraste por revelação a mensagem do dia, seu precursor. As escrituras estão se cumprindo, é a luz do entardecer, e sempre que Deus envia um mensageiro, há sempre um povo pra crer. Oh, que graça suprema, soberana graça, Senhor, por fazer parte de um povo que crê na mensagem do dia, seu precursor. Oh, que graça, graça soberana, soberana graça, Senhor, por fazer parte de um povo que crê na mensagem do dia e no seu precursor. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, minha fortaleza. És o Senhor, diz assim:
nas mãos dos filhos estranhos, cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Agora canto em louvor ao meu Senhor, porque a Bíblia nos diz assim: louvem-no os céus e a terra, porque foi Ele quem nos trouxe até aqui. Louvem-no os céus e a terra, porque foi Ele quem nos trouxe até aqui. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Da linda pátria estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. Oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas Ele me achará alerta e para o céu irei, e para o céu irei.
Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar, tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo.
dores da vida vierem roubar sua paz pra você desistir. Quando você se sentir neste mundo sozinho, quando não houver motivos para sorrir, quando uma lágrima quente rolar no seu rosto, quando seu pranto aumentar sem poder conter, existe solução, pode se alegrar. Põe Deus na sua vida em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Assim você vence na vida e tudo passará. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Dê honra e glória a Ele, então lhe abençoará. Se nos seus dias o sol não quer mais brilhar, E sua noite tão fria não quer mais e sua noite tão fria não quer mais passar, Se no caminho que andas há tantos espinhos, por vezes não sabe mais aonde por vezes não sabes mais aonde pisar. Se todos seus planos caírem por terra, mesmo sempre falhando, quer acertar. Fique orando com fé, sem desanimar. A vitória é certa com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar.
a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, versículo 11. Ouvintes, vamos lembrar juntos do grande momento em que estamos vivendo. Bom é que pudéssemos lembrar do grande momento que outros viveram no passado. Momentos decisivos de suas vidas, como no caso dos dias de Noé. Eles não sabiam, com toda a civilização que tinham, o momento, o tempo em que eles estavam vivendo. Caso contrário, não teriam ficado inconscientes acerca do juízo que estava por cima deles e que tão breve aconteceria. É bom a gente viajar pelos séculos atrás e procurar viver entre aquela gente que, pela história, nós sabemos, não soube aproveitar a sua oportunidade. Porque isto nos advertiria, nos adverte, nos chama atenção, porque tudo isto foi para exemplo nosso, diz a Bíblia Sagrada. Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite. Isto quer dizer que ele viria justamente quando as pessoas estivessem totalmente inconscientes de sua vinda. Mas devemos lembrar mais uma vez que lá haviam 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. É certo que a mensagem da vinda do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão aguardando o sinal. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas. Então, esta mensagem é para aqueles que estão aguardando a sua vinda, o sinal de sua segunda vinda. Não é para aqueles que estão apoiados em suas tradições. Eles se encontram realizados e não precisam de tal mensagem, de tal sinal. Os sinais dados pelo Senhor é dado somente para os crentes. Isto é certo e ninguém pode contestar. Os incrédulos nunca veem isto.
eles passam por cima disto e eles não veem o sinal de Deus. Nós precisamos, em tempo, de lembrarmos que, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, muitos deles puderam ouvir a voz, naturalmente, ouvirem que Paulo havia caído, mas não viram o que Paulo tinha visto. Por isso que nós precisamos agora voltarmos atrás àqueles acontecimentos. Eles não viram o que Paulo tinha visto. Aquela luz estava lá quando João Batista se colocou de pé diante da multidão e milhares lá na margem, inclusive o clérigo, inclusive os sábios, os líderes religiosos estavam lá, grandes homens. E João disse, ele mesmo, ele era testemunha de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora notemos que ninguém viu isto a não ser João. Isto era somente para ele, mas para ninguém. O sinal lá no Egito, quando o sangue deveria ser exposto nos umbrais da porta, aquilo não valia nada para o egípcio. E naturalmente zombava daquilo. Veja, esse povo está ficando louco, matando ovelhas, cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas. Que loucura é essa? Eles não podiam saber o que era aquilo. Eles não podiam compreender aquilo. Mas somente o israelita sabia o que aquilo significava. Vejam só, para os egípcios, o sangue nos umbrais da porta não valia nada. Não tinha nenhum valor. Mas para um israelita fiel e obediente, aquilo significava a salvação. Nós temos outro exemplo também quando aquela grande cidade, Jericó, deveria ser destruída pelo poder de Deus em favor de Israel. Então aqueles vigias foram acolhidos por aquela meretriz Raabe. E o que aconteceu? Eles fizeram um pacto com ela de não destruírem sua casa, mas se ela obedecesse ao que eles pediram a ela para fazer. A condição estava somente nisto, mas ela deveria crer naquilo. O que era aquilo? Uma grande coisa? Uma grande interpretação de um grande teólogo? Não, era apenas um cordãozinho vermelho. Aquilo não significava nada para os soldados de Jericó, para os vigias de Jericó, para o exército de Jericó. Aquilo não significava nada para as damas, para as madames, para os religiosos de Jericó. Mas para Raabe, aquele cordão vermelho significava muita coisa. Ela sabia o tempo em que estava vivendo e conheceu o sinal daquele tempo. Notemos isto. Para aquele povo, um cordão vermelho não valia nada. Ela pôde pendurar aquele cordão vermelho na porta de sua casa e ninguém podia saber do que se tratava. Mas ela sabia. Quando foi dado um sinal, o Filho se manifestou na Virgem Maria,
Ninguém sabia de quem era aquele filho, mas ela sabia. Eles podiam colocar suspeitas sobre ela, e com razão. O próprio José, sendo um justo, intentou deixá-la secretamente para não infamá-la. Mas Deus não o deixou precipitar-se de tal maneira e cometer tal injustiça, mesmo de acordo com a lei. Ele tinha direito de repudiar a Maria, porquanto ela estava grávida quando ele a recebera. Mas o que aconteceu? O anjo de Deus disse para ele que o que estava no seu ventre era concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não importa que a sociedade suspeitasse de Maria. Para começar, ela não tinha nada com a sociedade antes. Por quê? Ela iria ouvir a sociedade depois? Importa o que ela tinha ouvido do anjo do Senhor e o que o seu coração disse: cumpra em mim segundo as tuas palavras. Ela sabia que o sinal de Deus e o seu tempo estava ali. O cumprimento de que uma virgem conceberia estava se dando ali através de seu ventre, de sua vida. A essas alturas não importava para ela o que pensassem dela, o que dissessem dela, o que falassem dela. Isso não lhe interessava. Ela sabia de quem era o filho. Oh, sim, Noé sabia de quem era a sua mensagem. O ceguinho, ao qual Jesus curou lá em São João, capítulo 9, sabia também. Ele disse, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora vejo. Ele sabia de quem ele tinha recebido a sua cura. Quem havia aberto os seus olhos. Nós sabemos de quem é a mensagem que temos crido. Não importa que digam que ela é falsa. Não importa que diga que venha de um falso profeta. Importa o que ela tem realizado em minha vida particularmente. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não para guardar os seus pensamentos próprios acerca de Deus, não para guardar uma doutrina humana. Amados, quando o sinal de Deus não é visto no seu devido tempo, aquilo significa maldição para aquele povo que não pode ver o sinal de Deus em seu tempo próprio. Consequentemente, aquele sinal de Deus que não foi visto pelos cegos do dia é salvação para aqueles que viram. É perdição para os que não veem, porém salvação para os que veem. As mesmas águas que afogaram os antediluvianos foram aquelas mesmas águas que levaram a arca de Noé para cima. Esse mesmo Espírito Santo que eles julgam ter, simplesmente porque falam línguas, simplesmente porque curam enfermos e qualquer coisa assim, é o que os condenará no dia de juízo. Na verdade, é Ele o que nos salva. Na verdade, é Ele quem nos conduz à vida eterna. Ele é o sinal de Deus. O Espírito Santo é o sinal de Deus. Em cada tempo Ele operou conforme Ele deveria operar. No tempo de Lutero Ele operou simplesmente com salvação pela graça. E aquilo foi o suficiente para que Lutero fosse excomungado e aqueles que crescem em sua mensagem sofressem terrivelmente.
Mas o Espírito Santo não ficou parado com aquilo. Aquele foi um sinal para o tempo de Lutero. O sinal para o tempo de Wesley foi a santificação. E no tempo dos pentecostais, assim chamados, foram os dons espirituais. Mas agora é a fé genuína em toda a palavra de Deus. É o novo nascimento verdadeiro para que se cumpra aquilo. E quem é santo se santifica-se ainda. Mas aquele que é sujo, suja-se ainda mais. O pecado tornou-se uma coisa social. Tem perdido totalmente a noção do que é pecado. Isto por quê? Porque não tem conhecido o sinal nem tampouco o seu tempo. Aqueles magos conheceram o sinal, o zodíaco, as estrelas, em uma linha perfeita naquela constelação. Puderam levar aqueles homens aonde estava o sinal do dia, onde estava o cumprimento das Escrituras naquele instante, onde estava o Salvador. Eu pergunto, o que você tem olhado, o que você tem crido, está te conduzindo aonde? Para a manjedoura? Para a humildade? Para a simplicidade? Para um espírito humilde? Sincero, honesto, puro de coração? Ou está te conduzindo para um espírito altivo, elevado, presunçoso, que deseja somente fama, dinheiro, sexo, vícios, etc., folguedo da carne, modas imundas e demais coisas, liberdade da carne? Que bússola está te dirigindo? Que estrelas está lhe conduzindo? Está servindo de orientação para você? Uma estrela é um pastor, de acordo com a Bíblia. Uma estrela é uma líder. Nós somos ovelhas. A ovelha não tem liderança própria. Ela sempre precisa de um pastor. Mas Davi falou do verdadeiro pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele me leva para os pastos verdejantes. Mas o pastor de Davi tem uma vara e tem um cajado. O pastor de Davi unge a sua cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e faz o seu cálice transbordar. O pastor de Davi dá prazer à ovelha viver na presença de Deus, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença. Não em casas de diversões mundanas, carnais. Como podemos ser ovelhas? O profeta desta era, estando lá na Palestina, ele viu que aqueles que guiavam cavalos, guardavam os cavalos, vigiavam os cavalos, logo à tarde soltavam os cavalos, e que eles fossem como bem entendesse pelo campo. A mesma coisa os que guardavam os porcos e também as cabras. E ele perguntou o que era aquilo ali, como eram tratados aqueles homens. Sabe o que o seu guia, o seu intérprete disse? Eles são tratados todos de pastores. Mas todos são pastores, sim. Pastores de cavalos, pastores de cabras, pastores de porcos. Mas havia ali um pastor de ovelhas também. E ele disse que o comportamento do pastor de ovelha com as ovelhas foi completamente diferente dos demais. Quando caía a tarde, o pastor de ovelhas as recolheu no curral. E ele, acompanhando aquilo, contou a todas e se pôs na porta.
Aquilo era totalmente diferente dos demais. Isso é o suficiente para que todos nós entendamos o que o Espírito quer nos dizer nesta hora. O que é que está nos dirigindo? Qual é o sinal no qual nós temos posto a nossa confiança, a nossa vista? Aquele que está navegando em alto mar tem o seu farol. Aquele que está viajando sobre as nuvens tem o seu método de dirigir. Aquele que está viajando pela terra também tem. E nós que julgamos que estamos viajando nesta viagem tão séria, tão importante, tão tremenda, tão decisiva, destino eterno, em qual alvo estamos olhando? Qual o sinal que nós temos de que de fato estamos na rota certa? Oh, que o Espírito de Deus possa operar nesse instante e conduzir a cada ouvinte a esse estado glorioso de Espírito, e que possa em tempo ter o Espírito Santo como sinal evidente, a palavra revelada, Jesus Cristo como seu alvo, como seu farol. Em nome de Jesus, nós desejamos estas bênçãos. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma, e estando em sua mão vou confiante. Junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nas veredas da justiça Ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida. Viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é... Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.